O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, ela é muito interessante. Jeremias, ele se coloca na porta do templo de Jerusalém, lugar sagrado, e fala assim: mas o que eu vejo aqui com vocês? O que eu vejo é que vocês estão vindo aqui, mas para louvar a Deus, tudo bem, mas vocês não têm uma religião boa. Aqui você fala de uma série de problemas, né? Melhorai vossa conduta, palavras mentirosas, né? Más obras. Vocês não cuidam bem do estrangeiro e não dão nada para os órfãos e as viúvas, que eram os problemas daquele tempo. Roubar, matar, cometer adultério, perjúrio, um monte de pecados. E depois vem aqui nessa casa para me agradar. Vocês acham que pode agradar assim? E ainda adoram outros deuses. Então ele termina uma frase que Jesus usou. Ele diz assim: acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se uma caverna de ladrões? Jesus teria entrado lá no templo de Jerusalém, fez um chicote, derrubou as mesas e expulsou os vendedores. Vocês fizeram da casa do templo um covil, uma caverna, diz aqui, uma caverna de ladrões. Então, para mim, a leitura é muito importante. A religião se vive sobretudo em casa. Hoje falamos de Santa Brígida, vivendo bem o casamento, por exemplo. Educando bem os filhos, sendo honesto, justo. E depois vir à igreja tem sentido. Caso contrário, então a primeira leitura foi usada por Jesus, que disse que estavam usando mal o templo ou a igreja. O Evangelho, para mim, ele tem um sentido interessante, porque na minha infância, nós plantávamos também trigo, porque antigamente não havia estradas, nem caminhões, etc. Então, todo mundo plantava de tudo. E no trigo aparecia, em dialeto vêneto, djavon, que é uma arvorezinha igual ao trigo. Só que quando ela vai amadurecendo, o talo dela fica vermelho, e do trigo não. Então não dava para arrancar logo, porque não podia distinguir entre o trigo e essa erva daninha. Então, o que significa isso para nós hoje? Nós temos que ter paciência com as pessoas, não querer arrancá-las logo. Deixa querer mais oportunidades. Lembro da figueira que não tinha frutos? Corta essa figueira. O cara daqui, vamos fazer por adubo ao redor das raízes, para ver se ela produz. Vamos esperar mais um ano. Então Deus tem paciência com os pecadores.
E nós também somos pecadores. Não somos melhores do que os outros. Então, me parece que Deus tem paciência também com os pecadores. E teve mesmo. Basta ver São Lucas como ele coloca os pecadores num lugar bonito. Deus olha para eles, né? Sobretudo nas parábolas do capítulo 15. Né? Então, que Deus nos dê paciência também com as pessoas que erram, procurando ajudá-las a sair das dificuldades.